Pronto. Então vamos lá. Então o caso clínico de hoje é sobre hipotiroidismo, né? Deixa eu ver aqui, a mulher de 38 anos. Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas postagens. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho. Aqui. Vocês viram a live com o Ricardo? Todo mundo. Bom dia, Lia. Tudo bom, querida? Oi, Sandra. Bom dia. Deixa eu ver. Não consigo ver aqui o caso clínico, mas vamos lá. Vamos lá, let's go. Então é o caso clínico de uma mulher de 38 anos, então uma mulher com quase 40 anos, né, que vem no consultório com uma história de vários meses de alteração do período menstrual. Então ela começou a ter episódios de alteração do ciclo. Eu acho que isso é muito importante que a gente fale, né? Que essa paciente tinha alteração do ciclo. Então, muitas mulheres têm essa questão do ciclo menstrual como algo muito importante. Marcam, tem aplicativos, enfim, se você não tem, eu não tenho. Oi, Denise! Tu tá me devendo várias coisas, né, Denise? Eu vou te cobrar, vou te mandar uma mensagem quando terminar a live pra te cobrar. Bruno, bom dia. Então, essa mulher, ela veio com alterações. Então, assim, eu não tenho essa questão de saber bem o ciclo, mas tem muitas mulheres que adoram saber o ciclo, que sabem especificamente quantos dias, sabem especificamente quando ovulam, sabem especificamente o período, num mês, no outro, enfim. Então, ela veio com essa questão bem dita, de que ela vinha há vários meses com alteração do período, né? Então, não vinha um mês, outra vez vinha pouco, outra vez não vinha, ficou mais curto, enfim, alterações relacionadas a esse período menstrual. Ela tinha também questões correlacionadas com sintomas de aumento, um cansaço, tô vendo prontuário aqui, humor um pouco mais deprimido, sintomas mais depressivos e ganho de peso, né? Que é um sintoma que também chamou atenção no período, sem alterações de dieta, que isso também é importante, né? A pessoa ganhou ou perdeu peso, mas tem que saber se mudou a dieta. Ela tinha uma questão que me chamava atenção. Algumas pacientes às vezes vêm com esse relato de que tinha uma secreção no mamilo, então tinha um pouquinho de alguma coisa saindo do mamilo. Em ambos os seios, né? Que é algo que isso é interessante a gente falar, né? Porque muitas vezes a mulher tem uma secreção saindo do mamilo e pode ser unilateral. Quando for unilateral, a gente sempre chama mais atenção para que a gente pense em algo não muito bom, né? Um câncer ou alguma displasia mais importante. E quando sai dos dois seios, eu sempre digo, quando a coisa é dos dois lados, é sempre muito melhor do que quando é só de um lado, né? Então, quando sai dos dois seios, a gente sempre pensa alguma coisa mais central, né? Não periférica, vamos dizer assim. Então, quando a pessoa tem uma alteração assim, tá com uma dor em um local, à direita ou à esquerda, né? A gente sempre pensa uma coisa mais periférica. Não que quando a pessoa deixa de mexer um lado do corpo que não seja central, mas é sempre melhor, né? Que seja sempre dos dois lados. Também não que não seja um Guillain-Barré. Agora eu fiquei pensando, mas pode ser várias coisas, né? Então é melhor que a gente realmente
tenha dos dois lados, porque a gente já sabe que a coisa talvez seja um pouco mais fácil de resolver. Não que também não possa ser um tumor, né? Mas tudo bem. Então foi isso. Então ela tinha queixa de cansaço, humor deprimido, ganho de peso, saída de secreção do mamilo e alteração do período menstrual. Não é do fluxo, é do período menstrual, que também são coisas diferentes. Às vezes o paciente vem com alteração do fluxo menstrual, que é quanto sai de sangue. E outras vezes a pessoa vem com alteração do período menstrual, que é a quantidade de dias, ou não ter dias, né? Não estar em amenorreia, não menstruar, ou diminuir, né? A quantidade dos dias. Isso também é importante que a gente fale, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta. Bom dia, Zivani. Excelente domingo para ti também. As pessoas não se dão conta dessas coisas. Então é importante que eu fale esses casos clínicos, porque as pessoas começam a se dar conta de algumas coisas que realmente podem ter diferença quando a gente vai analisar um sintoma, uma queixa, que é essa questão do período, do fluxo, do mamilo, da saída de secreção de um ou de dois. Então isso também é fator que a gente pode prestar atenção. Se você tem alguma coisa em uma das mamas, você tem talvez que correr mais rápido atrás disso, não que se sair das duas não corra, mas talvez seja uma coisa mais grave. Ganho de peso também é uma coisa interessante, então tudo isso, tá? Então assim, não teve nada de problema médico, não fazia uso de medicamento, isso é uma coisa que é interessante, mas ela era super jovem, né? 38 anos, é uma mulher muito, muito jovem. E aí eu coloquei isso porque é uma coisa que a maioria dos médicos não sabe. Isso eu aprendi com o professor Lair Ribeiro, que quando a gente tem o adelgaçamento, que é essa metade da sobrancelha começa a ficar mais fina, esse paciente está doente. O doutor Lair sempre falou isso, desde sempre. Eu acho que eu conheço o Lair há muitos e muitos e muitos anos, e nas aulas ele falava isso. Que quando a gente começa a perder esse terço externo da sobrancelha, realmente tem alguma doença correlacionada. Não só a respeito da tireoide, mas o paciente está doente. Muitas vezes o paciente entra no consultório e eu já sei que ele está doente. O paciente entrou no consultório, eu olho aquela sobrancelha, eu olho o cabelo branco, eu olho a sobrancelha, porque assim, eu digo muito isso, né? Médico integrativo com 40 anos, que está completamente tomado de cabelo branco, alguma coisa ele não tem de integrativo, porque não é genética. A gente já sabe disso. Então, tem que olhar, tem que prestar bem atenção. A gente sabe como resolver, a gente sabe como melhorar, porque toda a questão tá correlacionada com isso. Então, pele, cabelo e unha, elas não mentem. Não mentem nada. Absolutamente nada. Bom, e aí... os exames laboratoriais, né? Tinha pele seca, que era uma queixa. Não sei se eu coloquei no caso clínico. A tireoide parecia estar um pouco aumentada, mas ela não tinha dor nem nada. Isso eu me lembro. Mas não tinha nada. Os exames laboratoriais são os que estão ali. Então, assim, beta-HCG negativo, a gente sempre pede, porque a alteração de ciclo menstrual com a amenorreia e tal sempre é importante. Então, se quase já não nascem pelos, provavelmente tem alguma coisa. Vamos lá. Bom dia, Maria Cristina. Vamos lá. Então, o beta-HCG negativo, a gente sempre pede, né? Essas mulheres que estão em amenorreia, é bem importante que a gente peça, porque vai que, né, aconteceu alguma coisa e a gente vai começar a tratar. E uma coisa interessante, vou fazer um post essa semana, né? Porque uma pessoa me mandou uma mensagem, até anotei aqui, ó, gestação. Quais são os suplementos que podem ser colocados, que podem ser prescritos para as gestantes, né? Quais são os fitoterápicos que podem ser prescritos para as gestantes? Como é que é o acompanhamento nutrológico de uma gestante, né? Eu que acompanho algumas gestantes, acho importante que a gente fale sobre isso. Então, é bem importante quando o paciente chega no consultório, que a gente pode vir a pensar que essa paciente está gestando, a gente tem que pedir o beta-HCG, né? Pra gente excluir isso. Por quê? Porque daqui a pouco a gente passa um fitoterápico, essa mulher tá grávida e a gente tá comendo bola, que nem se diz, né? Então, não dá pra deixar comer bola, principalmente num consultório de nutrologia, num consultório
de medicina funcional, porque a gente às vezes passa fitoterapia, né, que é super benéfico para muitos pacientes, e passa remédio também, e muitas vezes essa gestante não pode, nesse primeiro trimestre ou segundo trimestre, fazer uso de nenhuma fitoterapia. Vou fazer o post sobre isso. Nenhuma fitoterapia realmente enfim, é segura nesse período da gestação. Então, a gente não tem trabalhos que realmente respaldem isso, né? Então, hoje se sabe que nem paracetamol é seguro na gestação. Aqui nos Estados Unidos mais ainda, porque aqui nos Estados Unidos tem uma campanha muito grande, né, para que as gestantes não usem paracetamol, em função daquele trabalho que saiu sobre autismo e paracetamol. Então, assim, eu tenho muito cuidado com gestante. Gestante precisa de uma única coisa: vitamina, mineral e macronutriente. Só isso que gestante precisa. Gestante não precisa de medicamento nenhum. Ela precisa de vitamina. E tem que saber fazer abuso das vitaminas, porque muitas pessoas nem sabem fazer o uso de vitaminas na gestante. E vitaminas de gestante tem um limiar muito tênue entre intoxicação e tratamento. Então, a gestante, ela precisa ter esse acompanhamento mais de perto. Se não for, se você não sabe fazer, se você é médico, não sabe fazer, não faça. É melhor não fazer. Você vai acabar não fazendo mal, não prejudicando. Se você não fizer, talvez não faça mal. E se você fizer, você pode vir a fazer mal. Então, gestante é uma entidade, porque são duas pessoas juntas, né? É a mãe e o bebê. E a gente precisa ter muito cuidado com essas mulheres, exatamente por causa disso. Então, eu pedi os exames, eu coloquei os mais importantes aqui, que era porque eu queria o caso clínico, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença entre hipotireoidismo e Hashimoto. Vamos falar do Hashimoto e do hipotireoidismo, então não vai ter muita diferença aqui. Enfim, a gente vai acabar discutindo sobre isso. E aí, o que apareceu aqui? A gente tem um TSH bem aumentado, próximo de 10, né? A gente tem um T4 que tá meia boca, não tá ruim, tá bom até. A gente tem uma prolactina que não tá alta, né? Prolactina alta é prolactina de 90, de 100, né? Mas ela é uma prolactina que está acima do limite da normalidade. E isso, muitas vezes, o que acontece? O médico, ele pede o exame, se pede, né? Eu peço prolactina. Mas ele pede o exame e ele, às vezes, ele olha, tá 25, tá 27, tá próximo de 30. E ele não dá bola. E a prolactina, ela é muito sensível, e é exatamente isso que a gente vai conversar nessa live. Por que a prolactina é tão sensível a essas alterações? Então, o que eu quero deixar dessa live? Duas coisas. A primeira, que nem todos os exames, a gente já falou sobre isso em outras lives, eles estão próximos do limite da normalidade. Isso aqui não é uma prolactina alta, né? Prolactinas altas são muito, muito altas, a gente percebe isso. Tem pacientes que realmente ficam com prolactina muito alta. Mas se valoriza, né? Se tá um pouquinho acima, se valoriza e tem que se pensar o que tá acontecendo. Muitas vezes o médico tem que fazer esse raciocínio clínico, que muitas vezes ele não sabe ou desconhece de fazer esse raciocínio clínico. Então a prolactina tá alta, próximo do limite da normalidade, do limite superior, e estava compatível com o quadro clínico. Isso também é importante se dizer, né? Se ela estava tendo saída de secreção, né, do mamilo, essa prolactina estava bem adequada com esse quadro clínico que a paciente vinha apresentando. E aí eu pedi os anticorpos, na verdade, antiperoxidase, né, e veio positivo. Então, o que a gente percebeu? Que ela realmente tinha um quadro correlacionado com a tireoide. Então, a tireoide estava com um processo autoimune, né? Então, ela estava com o Hashimoto, que a gente chama, né? Que é um processo autoimune da glândula tireoide. Aí a pergunta foi essa, assim, o que vem primeiro, o hipotireoidismo ou o Hashimoto? Tem pessoas que têm hipotireoidismo e não tem Hashimoto? Tem. Tem pessoas que não têm hipotireoidismo e não tem Hashimoto. E tem pessoas que têm hipotireoidismo e tem Hashimoto. E tem pessoas que têm hipotireoidismo e a primeira apresentação, o primeiro
quadro clínico é de hipertiroidismo. Então, assim, não existe o que vem primeiro. Existe, de novo, eu vou bater nessa tecla. Não existe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Existe quem foi a pessoa que perguntou? A Ana. Então, com a Ana, aconteceu dessa forma, porque o mecanismo foi assim, assim, assado. Com vamos dizer aqui, a Cíntia, talvez não seja. Então, assim, as causas, elas são várias. Eu falo muito isso. Não existe uma doença com uma causa única. Não existe. Não existe. Todas as causas têm o fundo, vamos dizer assim, o início é o intestino. Mas não necessariamente é a mesma causas para todos os pacientes. Então, eu acho que isso é muito importante que a gente fale. A causa talvez seja múltipla e o início de todas as causas talvez seja o intestino. Então é importante entender que muitas vezes o paciente começa com quadro de hiper e se transforma no hipo. Muitas vezes o paciente começa com alterações de TSH e tem um quadro de hipo e não tem anticorpos. Muitas vezes ele tem anticorpos muito, muito baixos e o médico não percebe que é um Hashimoto, porque o que acontece? Depende muito do valor laboratorial. Muitas vezes esse valor laboratorial, a gente pede anti-TPO, anti-peroxidase, enfim, tiroglobulina. E aí o que acontece? Esse valor que muitas vezes do laboratório é diferente, muitas vezes é 35, muitas vezes é 20, muitas vezes é 30. E aí o que acontece? Aquele paciente vem com, vou dar um exemplo, 35. E aí o paciente vem com 20. Eu sempre digo isso. Tem que esperar até 35 para dizer que ele está doente, correto? Tem que esperar até 35 para dizer que ele tem um Hashimoto, correto? Só que 20, se a gente tem a detecção de anticorpo anti-tiroperoxidase, para mim tinha que ser que nem eu escrevi, positivo ou negativo. Por quê? Porque ou tem, e não depende se é muito ou se é pouco. Depois um tratamento vai depender, claro, porque a gente também faz avaliação de acordo com o quanto esses anticorpos estão aumentados. Mas para diagnóstico, para mim, tinha que ser positivo ou negativo. Então o paciente tem 10, tem, porque não deveria ter, ou tem 0. Não tem, né? Tanto que tem pacientes que vêm inferior a nada, 0, não tem. Tem pacientes que vêm com isso. Então, para mim e para medicina funcional, não é para mim, né? Porque eu não crio nada. Eu leio e reproduzo, né? Eu sou uma pesquisadora, não sou uma cientista, sou uma pesquisadora. Então, eu leio e reproduzo. Eu ouço alguém falar, vou atrás, pesquiso, vejo se é verdade ou não e falo aqui. Então, nada do que eu falo eu não li. Isso é uma coisa que eu também gosto de falar. Porque muitas vezes as pessoas dizem, ela tirou da cabeça dela. Não tirei da minha cabeça. Não tiro nada da minha cabeça. Não tenho essa capacidade. Eu sempre fui muito ruim de imaginação. Eu não sei porquê, mas eu sempre fui. Eu nunca fui uma pessoa muito boa de imaginação, assim, de criar coisas. Então, eu não sou uma pessoa assim. Então, eu não tenho capacidade de criar. Feliz ou infelizmente, eu não tenho. Eu tenho capacidade de reproduzir. Eu tenho capacidade de ler, de fazer meu senso crítico, de procurar, de pesquisar, de saber o que pra mim é certo, o que é errado, o que eu acho que é plausível, o que não é. E aí, eu reproduzo aqui, que é o que eu faço. Então, eu acho que isso é importante que vocês saibam. A Laura falou assim, eu iniciei com hiper, usei iodo radioativo e agora Hashimoto. Nem sempre é por causa do iodo, às vezes é também por causa do iodo, né, do tratamento, porque o tratamento do hipertiroidismo é o iodo. Mas aí é o segundo passo, mas às vezes o pessoal tem sintomas bem típicos do hiper, a glândula cansa e aí acaba fazendo isso, por causa do primeira parte da ativação do sistema autoimune, pode ser com um quadro de hipertiroidismo. A glândula está sendo tão atacada que ela acaba nessa destruição da glândula, liberando muito esses hormônios, e isso faz com que a gente tenha esse quadro de hipertiroidismo inicial. Então é muito importante que a gente entenda que muitas vezes existe esse quadro de hipertiroidismo por esse ataque maciço à glândula. E aí os anticorpos vão dar, mas o quadro clínico é de hipertiroidismo. Bom, vamos lá. É isso, exatamente.
E aí vai ter que tratar com iodo, né? Porque a gente vai ter que destruir essa glândula uma vez só. E aí vai ficar com hipertiroidismo. Então, olha que interessante. Eu vou continuar o caso clínico, só vou responder. Então a Carlinha falou assim, meu filho. Quantos anos tem teu filho, cara? A antitireoglobulina deu 112. Porém, TSH tá 1,72, T13 e T4 aparentemente normais. Ele está com uma doença autoimune na tireoide. Só que ele é muito novo. Então, o que acontece? Esses pacientes, eles têm um tempo maior. Ó, rash toxic... Ai, o doutor Serra tá aqui, olha que bênção, né? Vou falar sobre tireoide com um dos maiores endocrinologistas do Brasil aqui na minha live. Então, o que acontece? É que o doutor Serra, ele fala do jeito que eu gostaria de falar, ele sabe disso, eu falei isso pra ele, né? Ele fala da forma do médico, assim, e eu não sei se por ter trabalhado tantos anos, né, não dá, eu não trabalhava no consultório, né, fui trabalhar no consultório há 5, 6 anos atrás. E eu trabalhei muitos anos, acho que no SUS, e no SUS a gente perde um pouco daquela coisa mais, se a gente é professor da faculdade, óbvio que aí mantém, porque aí os alunos que conversam com os pacientes, né, mas quando a gente trabalha frente a frente, face to face com os pacientes, ainda mais no SUS, que se a gente falar qualquer coisa que o paciente não entenda, ele já faz uma mirabola na cabeça dele, alguma coisa muito louca, e ele sai dali achando que ele vai morrer, enfim. Então a gente não pode falar, a gente tem que falar, o senhor tá com isso, vai ficar bem, ou tá com isso, a gente precisa tratar desse jeito, ou a senhora tá com aquilo. Então eu aprendi muito a falar nessa linguagem. Não sei se é bom ou se é ruim também, eu não consigo entender ainda se é bom ou se é ruim, mas é o jeito que eu tenho às vezes de passar para as pessoas, porque eu tenho muito medo, ainda mais aqui na internet, onde a gente tá só passando informação, a gente tá trazendo informação. Muitas vezes as pessoas, eu falo A, a pessoa entende B sem querer. Imagina se eu falo A do jeito médico, né, dizer assim, olha só, o paciente tá com isso, isso e isso, com só palavras médicas, as pessoas não entendem nada e elas não... Na verdade, eu acho que elas nem têm por que ficar entendendo isso. No meu grupo do WhatsApp, eu boto alguns trabalhos, eu falo algumas coisas, mas talvez em termos mais médicos, porque ali tem mais trabalhos científicos, enfim, mas eu gosto de falar dessa forma mais simples, porque muitas vezes eu tenho medo da interpretação das pessoas. As pessoas, elas interpretam as informações muito diferente do que a gente está passando na maioria das vezes. A gente fala A, a pessoa entende B. E não é porque ela quer, é porque ela realmente não tem conhecimento. Então, eu gosto de explicar dessa forma mais simples, né? Para que as pessoas consigam, talvez, entender como é que funciona esse processo. Mas eu acho sensacional, porque tem muito médico que sabe passar dessa forma mais, né? De trazer os diagnósticos, as palavras mais termos técnicos, né, termos médicos, então eu acho isso sensacional. O Dr. Serra é maravilhoso, né, quem não serve o Dr. Serra, por favor. Tem 17 anos, era isso que eu ia dizer. Então, assim, esses pacientes, eles tendem, na minha experiência, o Dr. Serra pode falar na dele, que é muito maior que a minha, eles tendem a demorar um pouco mais, né, para apresentar. O que significa esse anticorpo mais aumentado? Que a glândula tá tendo um processo autoimune nessa glândula, e esse processo autoimune, ele tá correlacionado com o seu intestino. Por quê? Porque a doença autoimune, ela começa no intestino por basicamente, são vários mecanismos, tá? Mas assim, basicamente por 2 mecanismos, se a gente fosse fazer em palavras simples, como eu gosto, que é o aumento da permeabilidade intestinal associado a uma desregulação do sistema autoimune, do sistema imune. Então, essa autoimunidade, ela vem disso aí. Ela vem desse intestino permeável, intestino muito doente, associado ao desbalanço, ao desequilíbrio do sistema imunológico. Buenas, existem outras coisas que estão correlacionadas? Existem, né? Então, assim, as sensibilidades alimentares estão muito correlacionadas com isso, desbiose está muito correlacionado com isso, toxinas ambientais está muito correlacionado com isso, então esse paciente provavelmente tem uma dieta mais... teve ou tem, enfim. Mas um paciente tão jovem provavelmente tem coisas muito correlacionadas também na infância, né? Então tem que... Esse é um tipo de paciente que, assim, a gente precisa fazer linha do tempo com ele.
né? Eu falo muito isso. Isso é uma coisa que os pediatras integrativos fazem, que é a linha do tempo. A linha do tempo é desde lá, quanto mais jovem, né? Desde lá da gestação, como é que foi essa mãe, os exames da mãe, como é que foi esse gestar, né? Como foi o gestar, como é que essa criança nasceu, que tipo de parto, que tipo de alimentação, tomou antibiótico ou não, quantas vezes tomou antibiótico, o pai também influencia, né? Os exames do pai, enfim. É só que quando são crianças mais velhas, a gente tem uma dificuldade maior, né? Então, quando são crianças mais novas, a gente tem uma dificuldade menor, porque aí os exames estão melhores. Mas eu acho que é importante ver essa questão da toxicidade ambiental, ver a questão da desbiose, ver a questão do leaky gut, né? Então, esse desequilíbrio da microbiota, esse desequilíbrio da permeabilidade do intestino, esse desequilíbrio do sistema imunológico e questões relacionadas a traumas, né? Eu falo muito isso, né? É o meu quarto pilar das doenças autoimunes, que nesses anos todos eu consegui perceber que são os traumas menores ou traumas maiores, aí teria que ver. Mas é um paciente que tem uma doença em atividade e controle na alimentação super dele anti-inflamatória. Assim, não adianta controlar a alimentação se você não souber o que está fazendo mal. Então, a alimentação anti-inflamatória para o teu filho, Carla, é completamente diferente para ti. Entende? Então, é completamente diferente. Você tirar os alimentos processados é excelente, porque você está tirando um pouco das toxinas. Mas as toxinas estão em vários outros lugares, não estão só na comida. As toxinas estão em quase todos os lugares. Então, isso também é importante. Muitas vezes fazer exames, né, de metais, isso é interessante para esses pacientes, porque os metais realmente desorganizam o sistema imunológico. Uma outra coisa que eu acho interessante no teu filho, não sei, ele é jovem, provavelmente não tem, mas talvez ver os dentes, né, ver o que está acontecendo na questão odontológica. Sempre procurar um dentista integrativo, né, que possa ver isso. Se ele tem alguma coisa, né, se ele usou aparelho, ou se ele teve algum problema de ter que tirar algum siso, alguma coisa assim, que possa ter provocado isso agora, né. Então, acho que é interessante ver, né? Eu falo muito isso, tem alguns dentistas que eu confio bastante. O Dr. Rafael, a doutora Soraya são pessoas que eu confio muito, né? Então, acho que é interessante ver isso aí também. Então, assim, são várias coisas, toxinas, a gente tem que observar, mas tem que observar essa questão da dieta, porque quando a pessoa fala assim, eu estou controlando a alimentação super anti-inflamatória, me dá até um frio na espinha. Porque muitas vezes um alimento que não é inflamatório para ti pode ser inflamatório para ele. Muitas vezes um alimento que não é sensível para ti pode ser sensível para ele. E isso pode estar provocando essa perpetuação desse leaky gut, dessa sensibilidade desse intestino. Então, muitas vezes é importante identificar esses alimentos, é importante retirar esses alimentos, fazer uma dieta de exclusão, de eliminação é bem importante. Se a gente realmente quer fazer esse tipo de tratamento, utilizar de fitoterapia para melhorar, ver o que realmente está acontecendo, como é que está essa calprotectina desse paciente, como é que é a alfa-1-tripsina, como é que é o IgA desse paciente, como é que está a estamina desse paciente, como é que está a zonulina desse paciente. Acho que é interessante ver essas coisas, porque isso aí também vai nos ajudar no tratamento. Questão de parasitas, acho que é importante, né? Mas nos pacientes com autoimune eu já boto o pé um pouco atrás, o pé um pouco no freio, porque eu acho que essa é uma das últimas coisas que a gente tem que fazer. Então é isso. Querido. Buenas, vamos continuar, que o Dr. Senra tá aqui e a gente vai falar. TSH 035 muito baixo, não muda. Querida. Desde pequena ele tem problemas intestinais. É isso que a gente vê. É exatamente isso que eu vejo no consultório. Desde pequena essa criança tem problema no intestino. Desde pequeno, não é agora, não foi agora que aconteceu. Só que como o corpo, quando a gente é mais jovem, tem mais reserva, ele vai demorando mais para dar sintomas. Então é bom que ele já fez, que ele já sabe o que ele tem, porque ele já vai começar a tratar e provavelmente, se ele conseguir, ele vai manter em remissão esse processo de autoimunidade, vai baixar esses anticorpos e vai conseguir manter. Só que ele vai sempre ter um órgão fraco, que é a tireoide. A tireoide é o órgão fraco dele, como vamos dizer assim,
já deu esse start, agora a gente só tem que controlar para que não chegue na linha de chegada, para que chegue no the point of no return, que é o ponto que não tem como voltar. Então, quando ele já tiver, depois que começa a tomar a suplementação de hormônio, né, é difícil, porque o paciente ele fica com aquela coisa na cabeça, eu tenho que tomar o hormônio, a minha tireoide não está funcionando, já tem uma destruição importante da glândula, muitas vezes a gente não consegue desmamar o hormônio da tireoide. É difícil. O hipotireoidismo, depois que já começou com essa questão assim de ter baixa dos hormônios, de ter um TSH que já começou a aumentar, que não é o caso dele, é mais difícil. Então eu acho importante que muitas vezes a gente veja, e tu já tá fazendo isso de uma forma brilhante, porque tu já detectou, ele devia estar com alguma coisa, né, e acabava fazendo esse exame, não sei qual foi o sintoma, mas eu acho que é importante a gente ver isso. Eu tive uma colega, que é minha melhor amiga, que... a história dela é sensacional. Ela é colega até do Dr. Zimmermann, foi colega de faculdade do Ricardo. E essa minha amiga, ela, durante a faculdade, ela começou a ficar inchada, as fotos dela começaram a ficar diferentes, porque ela começou a ficar inchada. E ela começou a ela ficava muito lenta, muito cansada. E ela era brilhante, uma aluna brilhante, brilhante, brilhante. Tanto que ela fez doutorado, aplicou, na verdade, para doutorado, passou, sem mestrado. Ela é brilhante, ela é uma pessoa... Talvez uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida é essa minha amiga. Mais inteligente mais ou menos, né? Porque aconteceu uma outra coisa, mas enfim. E aí, ela começou com esse cansaço, começou com essa lentidão, começou com esse inchaço no rosto, né? E aí um dia ela falou, estudando, né, durante a faculdade, que isso acontece com muita gente, não é só com ela. E ela começou a perceber, ela falou, devo estar com hipotireoidismo, vou fazer um exame. E fez, e ela tinha um TSH de 30, 40, não sei, era um troço absurdo realmente. E aí ela começou a tratar, naquela época não era integrativa, né, ela se formou bem antes de mim. Isso ela me contou depois, né. E aí, pra vocês terem ideia, que muitas vezes a pessoa... tá com tudo ali, né, vê o coelho, né, vê o rabo, vê tudo, e não sabe que é um coelho, né. Então, acho que é isso, assim, muitas vezes a gente faz e acaba diagnosticando. Achei sensacional, viu, Carla? Fui uma mãe com sobrepeso, comia muito fast food, engordei 30 quilos na gravidez. Carla, assim, eu vou te falar um negócio. Não te culpa, querida. Não te culpa. Não é culpa tua. Não te culpa, tá? A gente faz, e eu vou te falar, não sei se te serve de consolo, porque eu acho que não é culpa, não. Eu também fui uma mãe com sobrepeso, eu também fui uma mãe que comia muito fast food nas gestações dos meus filhos, e eu também engordei 30 quilos na gravidez, engordei 27, desculpa, não foi 30. Nas duas gravidezes, uma eu engordei 24, outra eu engordei 27. Não te culpa, querida. A gente faz o melhor que a gente pode naquele momento. Então, assim, se te serve de consolo, não que eu queira que sirva, tá? Não te culpa. Porque é assim, a gente não sabia, eu não sabia. Se eu soubesse, eu nunca teria feito o que eu fiz. Nunca, nunca, jamais, jamais. Só que eu não sabia, querida, eu não tinha conhecimento. Eu não quero... Eu vou dizer que assim, depois que nascem os filhos, e tu deve concordar comigo... A gente muda muito. Todas as pessoas, depois que nascem os filhos, mudam muito. Todas. É impossível nascer um filho e a pessoa não mudar. A gente muda da água pro vinho. Porque agora a gente tem uma criança que depende da gente. Eu tenho 2 crianças que dependem de mim. E é um amor que a gente nunca sentiu na vida. É um amor que é muito diferente. É um amor que é um amor que transcende qualquer tipo de explicação, assim, é uma coisa impressionante o filho. E a gente jamais vai querer fazer mal. Tanto que, assim, eu cuido dos meus filhos, eu tento cuidar da melhor forma possível e eu faço o melhor que eu posso. E eu sei que ainda falta muito. Mas, assim, naquele momento tu fez o melhor que tu podia. E tá tudo certo. Porque é isso, cada um tem o seu grau de evolução naquele momento. Então fica tranquila. O importante é que tu já fez o diagnóstico, já entendeu como é que funciona, tu tá procurando, acho que isso é fundamental, né? Meu filho não tem um rim.
né? Meu filho nasceu sem um rim, mas eu sei o que aconteceu. Eu sei que não foi do fast food, isso eu tenho certeza. Pode ser que tenha sido, mas não foi. Meu filho nasceu por causa de um outro problema que eu tive na gestação. Então, assim, meu filho fez uma cirurgia, meu filho teve sepsis, quase morreu. Meu filho fez 2 cirurgias, com menos de 3 meses de vida, ele tinha 2 cirurgias já. Então, assim, e eu não me culpo, porque foi o melhor que eu fiz. Só que hoje eu falo pra ele quase todos os dias: filho, tu tem que cuidar do teu único rim. Filho, tu não pode comer açúcar. Filho, tu tem que... Aqui nos Estados Unidos é um horror. Eles comem corante, açúcar o tempo todo. Então isso também é muito prejudicial, principalmente para quem não tem um rim. Eu falo muito isso. A maior causa de hemodiálise, de doença renal crônica, é o açúcar. O açúcar é extremamente deletério, principalmente para microvasculatura. Então é muito importante que as pessoas saibam disso. Não é a proteína. Não tem gente que toma whey protein e creatina que está na fila de transplante. Tô na fila de transplante porque eu sou marombeiro e tomava whey protein. Não é por causa disso. As pessoas estão na fila de transplante por diabetes, hipertensão mal controlada, doenças autoimunes. Por isso que elas estão na fila de transplante e estão fazendo diálise. Não é por causa de whey protein e creatina. Eu não estou dizendo que é para tomar whey protein e creatina. Eu só estou dizendo que não é pelo excesso de proteína. Então as pessoas têm que começar a entender exatamente isso. Mas vamos continuar o caso clínico, senão vocês não deixam... Eu vou respondendo, eu me perco. Sou muito dispersa. Fui eu mesmo que fiz exames de rotina e pensei, vamos fazer isso pra ver se tá tudo ok. Perfeito. Tu viu? Foi o que eu falei. Excelente mãe. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu dar oi pra todo mundo. A Cris falou, sou menopausada, assim que possível quero iniciar bioidêntico. Já inicia, querido. Obrigada mesmo por isso. Porque desde esse exame venho carregando a sua culpa. Amor, não. Doutora Rosângela, não sei se vocês seguem aquele índio bem. Ela fala assim, para. Não faz, não precisa. Não tem culpa nenhuma, querido. Não tem culpa. Não existe. Culpa é uma coisa que a sociedade cria pra nos pôr medo. Isso é coisa, assim, não sou contra a igreja, mas às vezes é coisa da igreja pra nos pôr medo. A gente não tem que ter culpa de nada, a gente faz o melhor que a gente pode, tá tudo certo. Tá? Não sou contra a igreja, pessoal. Acredito em Deus, mas cada um tem o seu tempo de despertar. Perfeito, né, doutor Raul? Doutor Raul também tá aqui, um gastroenterologista, um dos melhores do Brasil. Essa fala do sobrepeso na gestação é muito acolhedor. Mas é verdade, eu vou postar a foto gestante, vou postar depois da live ali pra vocês entenderem. É um horror, eu comia tudo que via pela frente, não tava nem aí. E eu tenho pacientes que falam isso pra mim. Eu tenho uma paciente que acompanhou comigo anos. Aí gestou, e aí ela disse assim, eu quis comer tudo. Eu falei, bom, tu já sabia. Aí o nenê dela tá com problema agora. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar só pra gente terminar, que senão a gente não vai terminar aqui. Então, bom, a gente fez esse diagnóstico, então essa paciente tem um hipotireoidismo, tem um Hashimoto, né? Então, o hipotireoidismo que é importante que a gente entenda ali pelos exames, então ela tem um TSH aumentado. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, eu acho que era isso, né? Bom, então assim, o que é importante que a gente entenda? Que esse diagnóstico, então, uma paciente que tem uma tiroxina que está um pouco mais baixa, que tem um TSH aumentado, que tem uma prolactina que está um pouquinho alterada e que tem anticorpos positivos, essa prolactina eu não vou colocar no bolo, mas assim, é o que a gente viu ali. Então é uma paciente que tem uma tiroxina um pouquinho mais baixa, tem um TSH que está muito alto, tem anticorpos positivos. Ela tem uma doença primária da tireoide, ela tem um hipotireoidismo que a gente chama de primário. O Hashimoto, tá feito o diagnóstico, correto? Correto. Bom, então assim, quando a gente tem essa baixa dos hormônios da tireoide, que a glândula entende e começa a aumentar esse TSH, o que a gente tem que entender? Que às vezes tem um mecanismo mais central, que era o que a gente estava falando antes, e muitas vezes o que acontece? Nada no corpo anda sozinho, o corpo ele não é sozinho, nenhum hormônio anda sozinho, os hormônios eles se conectam, eles se conversam, né? E essa conversa muitas vezes está correlacionada com órgãos específicos. Então, por exemplo, a gente tem um eixo que a gente chama de hipófise, hipotálamo,
tireoide, né? Então, assim, a gente tem um hormônio que regula o TSH, que é o TRH, que é um hormônio mais acima. Vocês têm que entender muito isso, que no corpo a gente tem como se fosse hierarquias, organogramas, né? Quem é da administração sabe o que é um organograma. Um que manda no outro, que manda no outro, que manda no outro. Então, sempre é assim no nosso corpo. Então, dentro desse eixo, vamos dizer assim, a gente tem essa hierarquia. Então, o TRH manda no TSH, que manda na tireoide produzir T4, né? E depois o T3. Então, é importante que a gente entenda que muitas vezes essa baixa de T3, nem tinha T3 ali, eu nem quis colocar para que a gente não se confundisse. Essa baixa de T3 periférico, nessa conversão, essa baixa de T4 e esse entendimento para aumentar esse TSH faz com que o TRH também aumente, porque ele vai aumentar para aumentar a produção de TSH. Então, esse eixo está alterado em toda a sua composição. E muitas vezes o que acontece? Células que produzem a prolactina lá em cima, que a gente chama de lactotróficas, a prolactina ela é estimulada por neurônios que são dopaminérgicos. Então, assim, isso é muito técnico, eu não quero falar sobre isso. Mas o que acontece? Muitas vezes as células que produzem a prolactina, elas podem ser estimuladas pelo TRH e pelo TSH a produzir prolactina. Então, ela não necessariamente vai ter essa produção somente regulada por esses neurônios dopaminérgicos. Então, é muito importante que a gente entenda que muitas vezes alterações simples, como essa, que é uma alteração tênue da prolactina, pode estar muito correlacionada com essa questão do hipotireoidismo. E isso vai ser corrigido com a melhora do hipotireoidismo, com o tratamento do hipotireoidismo dessa paciente. Por quê? Porque é o estímulo não só do TRH, mas do TSH nessas células que produzem a prolactina e que deu todos esses sintomas nessa paciente. Então, o que eu quero trazer com isso? Que muitas vezes é importante que a gente olhe todos os exames do paciente, que as pessoas perguntam, por que eu trouxe isso aqui? Porque as pessoas perguntam assim, por que pediu tanto exame e tal? Porque tudo é um quebra-cabeça. Tudo é um belíssimo quebra-cabeça no nosso corpo. Então, muitas vezes é importante que a gente peça esse tipo de exame para que a gente veja esse tipo de resultado. Nela, ela tinha sintomas, mas muitas vezes a gente vê no paciente, a prolactina está ficando um pouquinho mais alta, o que aconteceu? Então, a gente também tem que pensar nisso, que essa baixa de hormônio, às vezes, é o hormônio ativo que também está estimulando. Pode estimular esse TSH, esse TRH, que também não precisa estar num valor tão alto, mas que pode estimular essas células lactotróficas e acabar fazendo essa produção de prolactina, e a gente vê no exame a partir disso. Então foi por isso que eu quis trazer esse caso clínico. Não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar. Nas mulheres, não sei o que eu posso falar. Essa hiperprolactinemia, que não é o caso, né? Ela pode sim, que é o que a mulher acontece quando ela tá amamentando. Então, ela tem um aumento da prolactina. E isso pode provocar, sim, sintomas de alteração do menstruais, né? Alterações do período menstrual, até mesmo a menorreia. O paciente pode ficar sem menstruar, que é o que acontece, né? Por essa prolactina mais alta. Mas pode também ser um fator para infertilidade. Então, se a mulher quer engravidar e ela tá com esses níveis de prolactina um pouco mais altos, a gente também tem que tentar e esperar baixar isso, ou tentar baixar, né? Para que ela consiga engravidar, porque muitas vezes pode ser um fator, o hipotireoidismo é um fator para infertilidade também. Então, por isso que eu quis trazer. O homem é mais difícil, né? Mas existe, né? O doutor Serra tá aí para me falar. Mas nos homens também, os homens pode provocar infertilidade, mas pode provocar diminuição da libido, né? Diminuição até mesmo da ereção, né? Impotência, né? Pode provocar nos homens, é mais difícil, mas acontece. Então, acho que é importante a gente trazer esses sintomas correlacionados com a prolactina um pouquinho mais alta, que podem ser correlacionados com esses sintomas específicos, né? Infertilidade na mulher, alteração do hábito menstrual, e nos homens, alterações de ereção, né? Impotência. E
E libido também, né? O homem também pode perder a libido, né? Pode ficar mais... enfim. Então, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, sobre essas questões de prolactina, né? Enfim, é isso. Tem uma pergunta ali. Vocês ficaram com alguma dúvida? Entenderam a questão do caso clínico? Eu quis trazer esse caso clínico para falar dos exames especificamente, né? Que a gente tem que valorizar os exames. Muitas vezes a gente não valoriza, né? A gente valoriza através da medicina tradicional, que tem que estar mais alto, enfim. Mas a gente sempre tem que entender essa questão dos exames de uma forma realmente... E da clínica. Essa questão do adelgaçamento da sobrancelha é uma questão tão interessante, né? Da gente olhar essa sobrancelha e ver se tem realmente uma rarefação de pelos e começar a correlacionar. Isso está descrito, né, na literatura. O Dr. Lair fala muito sobre isso. Todas as aulas que ele falava de tireoide, ele falava sobre a sobrancelha, né? Então, duas coisas que eu falo, né? Sobrancelha, cabelo, pele, cabelo e unha, elas não negam as doenças do paciente. É impressionante. Pessoa que tá com cabelo feio, sem crescer, caindo, unha fraca, quebradiça, cheia de rachadura, com mancha. Os pelos, a mesma coisa, né? Pelo muito branco. Isso aí não nega que a pessoa não tá se cuidando, não nega que a pessoa tá com um aumento de estresse oxidativo. Isso não é genético. Não é. Cabelo branco não é genético, pessoal. Não é. É estresse oxidativo. E aí eu fico chocada quando a pessoa diz, não, mas eu sou médico integrativo e a pessoa tá coberta de cabelo branco. O Dr. Lair só começou a ter cabelo branco há 3 anos atrás. O Dr. Lair não tinha cabelo branco. E ele teve cabelo branco exatamente por uma coisa que aconteceu na vida dele. O Dr. Lair não tinha cabelo branco. O Dr. Lair realmente é um médico integrativo. Tá bem? Let's go. Mais alguma coisa, pessoal? Acho que é isso do prontuário dela. Então, vou responder essa outra pergunta pra gente terminar. Vamos lá. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma dúvida, a gente ainda tem uns minutinhos. Então, aqui, ó. Adolescente que está com intestino instável. Não sei o que é intestino instável, tá? Atualmente sangra por ser preso. Está com agendamento de retirada de siso. Não vou arriscar antes de investigar esse intestino. Assim, ó. Provavelmente, esse siso não tenha tanta correlação com esse intestino preso, porque esse intestino preso não é de hoje. Né? Esse intestino preso é de bastante tempo. Se ele é um adolescente, ele já tinha isso na infância. Provavelmente já teve sempre alteração correlacionada com isso. Se ele sangra por constipação, hipotireoidismo subclínico é muito comum. Sim, mas tem que investigar e entender por que esse paciente está com essa alteração da tireoide. Isso é muito importante. Só voltando. Subclínico. Qual é a temperatura desse paciente? Quando que esse paciente começou com... Se tem sintomas, se não tem. Quais são os exames desse paciente? Os anticorpos desse paciente. Então, assim, não é... Como é que tá o intestino desse paciente? O que ele tem mais de doença de comorbidade? Então, assim, hipotireoidismo subclínico, hoje todo mundo fala disso. Isso não existe pra mim. O paciente tem ou não tem alteração da tireoide. Esse diagnóstico de hipotireoidismo subclínico hoje ficou muito na medicina tradicional. A gente, ou o paciente tem ou o paciente não tem. O paciente tem temperatura corporal baixa, ele tá com hipotireoidismo, não é subclínico. Ele tá com alteração. Então é muito importante que as pessoas entendam que não é só a questão, eu tô com o cabelo caindo, meu intestino não tá, tô constipada, tô com cansaço, aumentei o peso. Quando espera ficar assim, o troço já tá degringolado. Então, assim, vê a temperatura corporal, mede a temperatura corporal. 5 dias seguidos, todos os dias de manhã, com termômetro de mercúrio, antes de acordar, abriu o olho, acordou sem ter acordado de madrugada também, né? Porque se a pessoa acordou de madrugada, não conta. Então, assim, se levantou de madrugada, já não conta, né? Então, assim, acordou de manhã, teve uma boa noite de sono, acordou bem... Não é genética. Então, acordou bem, bota o termômetro sem, que nem eu digo, sem respirar. Só respira, bota o termômetro, espera 5 minutos e anota. Faz a média dos 5 dias, né?
que não seja, veja se tá, as mulheres têm que anotar bem, né, se estão, que período que estão, né, então por isso que às vezes eu falo, se quer faz o mês todo pra gente ver como é que tá, né, ou faz 5 dias, enfim, se não quer medir todos os dias, mas mulheres eu peço pra ver o mês todo, ainda mais se a mulher tem alteração do hábito do período menstrual. Então, assim, se ele sangra por ser preso, ele é muito constipado. Muito, muito constipado. E isso é muito ruim, né? Do ponto de vista que essa criança está em sofrimento. É muito sofrimento sangrar com 17 anos, um adolescente, não sei quantos anos tem, por causa de constipação. É muito sofrimento. Então, o que Azemel, não sei o teu nome, querida, desculpa, não vou falar sem saber. Mas o que eu faria para essa pessoa, primeiro? Primeiro eu resolveria essa constipação. É a coisa mais importante, porque ele tá em sofrimento. A gente tem que acalentar o sofrimento do paciente. Resolver o sofrimento do paciente. Isso é o mais importante. Eu vou investigar o intestino depois. Não! Não! O paciente tá sofrendo. Trata o sofrimento. Depois tu vai fazer o que tem que ser feito da parte funcional. Então, se esse paciente tá sangrando porque está com muita constipação, porque não consegue no banheiro fazer o cocô normalmente, sem precisar fazer força, sem ficar com sensação de estar com fezes residuais, às vezes tem que fazer manobra manual, enfim, trata isso. E tem um monte de coisa para tratar. A gente pode usar um monte de artifício para tratar e tá tudo certo, porque a gente tem que acalentar o sofrimento desse paciente, a gente tem que resolver o sofrimento dele. Então a primeira coisa que eu faria é melhorar essa questão. Então aí dá para usar um monte de coisa, Peglax, adoro Peglax, é uma excelente medicação para se utilizar. Então assim, dá para fazer sim, avaliar essa dieta desse paciente, é claro, né? E aí sim a gente conseguir utilizar de um monte, mas a gente tem um monte de artifício, um monte de métodos para melhorar essa questão da constipação. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então, entender todo esse processo, por que esse paciente ficou assim, o que tem nessa alimentação desse paciente, o que está faltando de nutriente para esse paciente, qual é a história desse paciente, como está esse intestino, se ele tem alteração de motilidade. Uma outra coisa que eu acho super importante para esse adolescente, diz para ele colocar o pezinho na grama, diz para ele pegar um solzinho, diz para ele modular esse sistema simpático parasimpático. Acho que isso é fundamental nesse momento, fazer escaldapé. Não tô falando para comprar nada, pessoal, vocês viram? Eu não tô falando absolutamente para comprar nada. Mas esses pacientes, muitas vezes, eles têm alteração dessa desautonomia, né? Desse sistema simpático parasimpático. Então, muitas vezes, a gente está muito mais simpático do que parasimpático, e aí é importante fazer isso. Escaldapé, aterramento, sol, né? Essas coisas são muito, muito importantes. Então, talvez eu faria isso também. Consultaria, veria o que dava para mudar, colocaria algum medicamento para melhorar essa questão, para aliviar o sofrimento desse paciente e orientaria essas coisas. Ele não faz nada disso. Se a Zemel estiver aqui, por favor. Mas eu tenho absoluta certeza que ele não faz muito disso. Talvez fique só no computador, enfim, não sei. Mas se eu fosse realmente dar algum conselho, faria isso. Dizia para ele colocar mais o pé na grama, para ele pegar mais sol, para ele poder, se pudesse fazer um escaldapé, fazer um escaldapé. E se ele pudesse meditar, fazer alguma coisa que realmente melhorasse também, eu acho que é interessante. Uma outra coisa que eu faria para esse paciente, essa questão da retirada do siso, né? Por que ele vai retirar o siso? Né? Ele tá com algum problema na dentição, ele tá tratando alguma coisa. Acho que é interessante ver com o dentista, né? Se realmente o dentista é biológico. Acho que isso traz mais consequências, talvez a médio e longo prazo, a curto prazo, não sei se realmente para esse paciente, não conheço o caso, né? Tô só fazendo suposições. Se realmente isso vai interferir em alguma coisa, mas tem o Dr. Rafael, que é uma das pessoas que eu confio muito, a doutora Soraya, que é uma das pessoas que eu confio muito, né? Vocês já conhecem, já fiz live com a Soraya e oriento o Rafael sempre aqui. Acho que é interessante, são opções de fazer avaliação, eles fazem avaliação online, então só não faz quem não quer, né? E aí pode dizer o que tem que ser feito e tal, e qualquer coisa vocês procurem realmente um dentista integrativo para fazer essa avaliação. E aí poder tirar esse siso com tranquilidade, né? Então talvez fazer uma ozonoterapia, um PRP nessa retirada, tudo certinho.
Vamos ver aqui. De nada, querido. Que bom. Então tá bem. 8 horas e 3 minutos, horário dos Estados Unidos. E 10 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Então acho que é isso. A gente falou bastante sobre hipotireoidismo, falou sobre a questão intestinal, que eu acho interessante. Então, assim, constipação é uma coisa que, se o paciente está constipado e sangrando, não tem que ficar, vou esperar o coprológico, vou esperar o parasitológico, vou esperar para ver se ele, o que veio no exame. Não tem que esperar, pessoal. O paciente está sofrendo, não tem que esperar. A gente não pode esperar um paciente que está sofrendo, dizer, o paciente está sofrendo, eu vou esperar o exame. Não existe isso. O paciente está sofrendo, nós vamos tratar isso aí. A gente não deixou de ser médico, né? O paciente está sofrendo, ele precisa ter fezes menos duras para que ele possa fazer o cocô sem sangrar. Então é isso que a gente vai fazer. Vou fazer o cocô. Vai fazer depois, agora não. Resolve o problema do paciente, resolve a alimentação, vê o que está acontecendo, como é que é essa alimentação desse paciente, se é cheia de fibra, se não é cheia de fibra, se o paciente toma água, se o paciente não toma água, se o paciente tem desbiose, tem um monte de gás, se ele está trancado, quanto tempo está. Bom, né? Não, o exame do microbioma não detecta desbiose. Eu fiz uma live com o Dr. Ricardo Zimmermann essa semana que a gente falou, eu falei sobre microbioma. Já fiz live com o Alessandro, que também é um microbiologista. Então, assim, exame de microbioma intestinal, na prática clínica, vocês me trazem, eu já recebi dezenas, vocês me trazem o exame, ele serve para uma única coisa. Para nada. Para vocês terem gastado dinheiro, porque é um exame para vocês saberem qual é a diversidade da microbiota. Só que uma coisa que vocês têm que entender é que a gente não sabe nada sobre microbiota. A gente não sabe absolutamente nada. O que é uma microbiota inflamatória para um pode ser anti-inflamatória para outro. A maioria das bactérias a gente não sabe nada, a gente nem sabe a identificação, a maioria não sai como sem identificação. Para nós, na prática clínica, é uma coisa, o exame de microbiota intestinal é para pesquisa. Ele não serve para tratamento de absolutamente nada. Se a gente quer ver desbiose, se a gente quer saber sobre desbiose, se a gente quer saber sobre SIBO, existem exames para isso. Pode fazer o teste do hidrogênio, da lactulose, vocês podem fazer bastante avaliação, porque hoje a gente já tem. E o coprológico, ele traz isso, porque a gente vai ver algumas coisas ali bem correlacionadas e a gente acaba fazendo esse diagnóstico de desbiose, não de SIBO, de desbiose. Porque nem toda a desbiose é SIBO, e SIBO, toda SIBO é desbiose. Então, eu falo muito isso. Nem toda desbiose é SIBO. Porque no exame da microbiota, a gente tá vendo o quê? Intestino grosso. A gente não tá vendo intestino delgado, que são coisas completamente diferentes. A gente não sabe nada de nada. Então, assim, o exame de microbiota intestinal, ele é um exame científico. Ele não é um exame clínico. Você vai gastar o seu dinheiro naquele exame e tá tudo certo. Você escolheu fazer aquilo. Mas quem pede, quem trata por aquele exame, tem que ter muito cuidado, porque a gente não tá, assim, a gente não sabe nada, primeira coisa. Segunda coisa, que não tem como entender a população, o microbioma é diferente da microbiota. O que a gente tá vendo ali é intestino grosso e é isso. Então, assim, tem muita coisa ainda pra gente saber. Acho que é um dinheiro que não tem necessidade. Acho que é muito importante que a gente realmente perceba, entenda e fale com seriedade sobre isso. Vale fazer o coprológico sem ser o Copromax? Sinceramente, não. Depende muito, assim. Mas os coprológicos que a gente vê aí é uma vergonha, é uma tristeza, é um horror. Mal feitos, quando são feitos, né? Pouquíssima informação, a gente não tem. O coprológico, o Copromax, ele traz muita informação de muita qualidade, porque a gente ali tem marcadores inflamatórios, marcadores imunológicos, parasitológico, a gente tem toda a questão de digestibilidade, a funcionalidade intestinal. Então, assim, é muito interessante o exame, por isso que eu falo tanto. Conflito de interesses, não. Eu falo porque ele é o único que realmente é muito, muito bom.
Então, é isso. Tá bem? Mas eu quero que vocês lembrem disso dessa live. O exame da microbiota não serve para tratamento clínico. Não adianta me mandar o exame da microbiota que eu vou dizer, tá tudo certo. Só gastei fazendo microbioma, quero acertar. Que assim, ó, foi o médico que pediu, isso é uma coisa que eu pergunto, porque as pessoas, elas estão enlouquecidas fazendo exame genético, elas estão enlouquecidas fazendo exame de microbiota e elas não fazem básico. Então, assim, faça o que o seu médico pede. Se ele pediu, ele vai interpretar, ele vai te dar o tudo. Mas eu não vejo dessa forma. Eu, Gabriela, médica, que só estuda intestino, não vejo dessa forma. Não vejo. Acho que é importante que a gente realmente... Então, ela deve saber interpretar tudo, mas eu não vejo dessa forma. Tá bem? Não é a minha linha de trabalho. Minha linha de trabalho é de funcionalidade intestinal. A minha linha de trabalho é o que você come, alimenta suas bactérias e modula a sua microbiota. Para mim, é essa a linha de trabalho. A gente não sabe nada sobre bactéria, a gente não sabe nem... Eu acho que nem centésimo. Montar probiótico. Bom, pessoal, com essa... Ai, eu fico chocada. Perfeito. Com essa frase da nossa querida Neni, eu vou me despedir da live, tá? Com muito carinho, muito amor. Assistam a live que eu fiz com o Zimmermann. Amanhã tem uma live sobre desbiose do Zimmermann e do Dr. Francisco. Vou assistir, vou estar presente. E até domingo que vem. Ah, não, essa semana tem 2 lives. Essa semana eu tenho 2 lives. Eu tenho uma live na terça-feira com a dentista, a doutora Lina Ena. Doutora Lina, que é aqui do... Helene, resolveu alguma coisa na tua vida? Essa montagem dos probióticos? Então, na terça, a doutora Lina... a gente vai falar sobre quais as doenças começam pela boca. E na quarta-feira, uma live maravilhosa com uma das pessoas que eu mais admiro, que é o Fernando Betete. Nós vamos fazer uma outra live que vai pro YouTube. Essas lives do YouTube são sensacionais. E a gente vai falar sobre intestino. Então não perde. É isso, né, Helene? Nada. Não, assim, ó, probiótico hoje, nada. Não serve pra nada. É muito difícil que o probiótico vá fazer o efeito se a gente não sabe o que chega desse probiótico, como é feito esse probiótico. A Z, faz o coprológico. Faz o coprológico, marca a consulta e a gente vai dar um jeito, tá? Mas resolve essa questão aí. Tá bem? Beijo pra vocês, um excelente domingo e até a próxima. Espero vocês na terça.